Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Resolvi fazer esse vídeo sem preparar muita produção pro canal, porque enquanto eu meditava na palavra do Senhor, fui muito tocado por aquilo que o Senhor me revelou acerca da sua palavra. Eu estava meditando em Atos, capítulo de número 20, quando o apóstolo Paulo ele fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, né? Os presbíteros da igreja de Éfeso. E ele relata alguns pontos assim muito importantes antes dele ir para Jerusalém, né? E algo assim precioso para nós, justamente para que a gente venha meditar a todo instante aquilo que a palavra do Senhor pode querer falar para nós, né? Ele fala assim no versículo de número 18, começo do versículo de número 18 de Efésios 20, perdão, de Atos, capítulo de número 20. Ele diz assim: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Sabe, na igreja do século XXI, é bem comum aqueles que se dizem servos, eles quererem servir sem ter neles esses elementos. Em alguns até tem uma humildade fingida ou mesmo lágrimas que venham trazer comoção, mas aquilo que é o evangelho puro são poucos os que passam, são poucos os que vivem isso, né? E ele fala acerca de humildade, lágrimas e provações. O apóstolo Paulo ele estava vivendo evidentemente assim de maneira muito incisiva todos esses pontos, porque ele passava muitas perseguições, provações, e isso conduzia ele a lágrimas, a sofrimento, né? E isso remete muito ao chamado dele, a qual ele foi levantado para sofrer pelo amor de Jesus, né? Vai que para mim este é um vaso escolhido, né? E saberá o quanto deverá sofrer por amor do meu nome. Então foi exatamente isso que o apóstolo Paulo foi levantado, foi para esse propósito, glória a Deus. Mas hoje o que nós vemos em muitos ministérios, muitas igrejas, é as pessoas associando sofrimento com pecado, sofrimento com falta de fé, sofrimento com tem alguma coisa errada com ele ou com ela. E biblicamente isso não faz o menor sentido, não é verdade. É bem certo que, sim, em alguns casos, né, se a gente for analisar na história bíblica, Deus ele permitiu as situações ruins no povo justamente por conta do pecado. Mas isso não é uma prerrogativa verdadeira. Tudo que dá errado é porque está em pecado. Nós estamos vendo aqui a história do apóstolo Paulo, né? O que o apóstolo Paulo viveu pelo amor de Jesus. E nessa passagem de Atos 20, né, o Senhor revelou ao apóstolo Paulo que prisões, sofrimentos estava reservado para ele cada vez que ele se movimentava de cidade em cidade. Tudo isso estava reservado a ele, né? E é bem importante nós atentarmos para isso, porque os heróis da fé, né, e os heróis da fé que constam na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, eles basicamente viveram assim, eles sofreram muito, principalmente os 12 e o apóstolo Paulo, né? Os 12, incluindo Estevão, né? Não contando Judas. E o apóstolo Paulo, eles sofreram muito, padeceram muito. E daí os heróis da fé que foram após eles também sofreram muito, passaram muitas perseguições, né? Passaram pela inquisição da igreja, né? Essa é a verdade. Só que no versículo de número 24 ele diz algo importante para você e para mim. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você entendeu como o apóstolo Paulo ele era um homem tão consciente do seu papel que para ele o que importava é ele cumprir o ministério. O que importava é ele cumprir a carreira dele, ele era encerrar aquilo que Jesus tinha colocado diante dele. Era isso que importava para ele, né? E a gente trazendo para os tempos de hoje, né, a gente observa assim as igrejas, os servos, né, aqueles que se colocam diante de Deus, pouco se importam com isso. Eles se preocupam em cumprir outra carreira, mas não o evangelho.
não cumprir de fato aquilo que Jesus lhe colocou como missão, né? Mas que nós venhamos olhar. A mensagem é que nós venhamos observar o que Deus tem proposto para nós, o que Jesus tem colocado para nós, para a nossa vida hoje, né? Acerca de cumprimento de ministério, cumprimento de obra, cumprimento da palavra. O que Jesus ele tem proposto, o que ele tem preparado para nós, né? Será que nós nos importamos somente com aquilo que tem no mundo, né? No sentido de que eu preciso primeiro preparar. Parece aquela situação, né? Senhor, deixa eu ir primeiro enterrar o meu pai, deixa eu primeiro visitar não sei quem. Digo, olha, é necessário abrir mão de tudo isso para poder me seguir. Não que nós tenhamos o coração tão duro a ponto de a gente rejeitar os próximos, não é isso, né? Mas que Cristo ele tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Cristo ele tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. É isso que de fato importa, é isso que de fato interessa a nós, né? É Cristo em primeiro lugar, o Senhor em primeiro lugar, né? E a missão a qual Ele nos colocou, a missão a qual Ele colocou para você e para mim. Eu tenho certeza absoluta que você como servo, como cristão, que foi chamado por Deus, né? Deus obrigatoriamente, Ele lhe chamou para uma missão. Não foi simplesmente para a gente bater no peito e dizer eu sou crente, isso não existe. É uma missão, é um trabalho, nós temos que cumprir até o dia da vinda do Senhor, buscar a sua igreja. Amém? Então, assim como o apóstolo Paulo cumpriu a sua missão, nós devemos também cumprir a nossa nessa terra, independente de sofrimento ou não, trazendo sobre nós os elementos, principalmente o que diz humildade. O servo, ele é humilde. O servo, ele serve com lágrimas, porque ele vai sofrer. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, né? E passarão por muitas provações. Amém? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração e que Cristo possa lhe abençoar tremendamente, né? Medite Atos capítulo de número 20, versículo 17 em diante, tá bom? Que Cristo lhe abençoe. A paz do Senhor.